Eu tenho certeza que você já falou o seguinte: não sei por que eu comi isso. Ou então, eu nem tava com fome, mas aí tava ali, né, e eu acabei comendo do mesmo jeito. Essa fala, ela parece inofensiva, mas ela esconde um problema sério e muito comum. Você começa a viver no modo automático. Começa a comer por hábito, por impulso, por ansiedade, por medo, por tristeza, né? Come porque o dia foi difícil, come porque tá se sentindo sozinha. Ou às vezes você tá comendo porque você tá feliz demais e você quer comemorar, né? Só que o corpo, ele não entende essa intenção, ele entende biologia, né? E quando a gente começa a responder às emoções com comida, ele para de entender o que é fome real. Aos poucos, o corpo ele perde a linguagem da fome. Você começa a comer sem precisar. E pior, começa a duvidar da sua capacidade de fazer boas escolhas. E isso, né, lógico, tem um preço. Né, porque você passa a achar que o problema é falta de força de vontade. Né, que você, de repente, precisa de um pouquinho mais de foco, mais disciplina, mais vergonha na cara. Mas e se o problema não for exatamente esse? E se, na verdade, você nunca aprendeu a identificar o que é fome real? E se você estiver tentando resolver um problema emocional com uma ferramenta errada? Prato. Já parou pra pensar nisso? Hoje eu quero te ajudar a entender isso, né? Sem a gente entrar aqui em julgamento, fórmulas, né? A gente vai entrar com um pouquinho mais de clareza aqui, consciência. Porque se você não sabe diferenciar a fome da emoção, você vai continuar lutando contra o seu corpo. Quando na verdade ele tá tentando te proteger. E o que é a fome de verdade? É isso que a gente vai entender agora nesse bloco. A gente vai começar lá do comecinho, né? Então, fome real é fome fisiológica. É um processo biológico complexo, regulado principalmente por dois hormônios, né? Que você precisa conhecer. Grelina, que é quem aumenta a fome, e a leptina, que sinaliza saciedade. Mas calma, a gente não vai entrar agora numa aula de bioquímica e você também não precisa, né, decorar esses nomes. Você precisa entender, né, aprender a ouvir o seu corpo. Então a fome real, ela tem um padrão. Ela começa de forma gradual, né, e respeita o tempo do seu corpo. O que isso quer dizer? Que ela vai te dar sinais, né, sinais bem claros, às vezes previsíveis. Então, por exemplo, sinal de fome real, né? Sensação física de vazio no estômago roncou, leve queda de energia sem irritação extrema, né? Corpo mais lento, raciocínio mais devagar, abertura para comer qualquer comida nutritiva. Por exemplo, você toparia comer um arroz, feijão com ovo. Isso é fome real, né? A fome verdadeira, ela não é caprichosa. Ela não vai falar assim, quero comer uma pizza 11 horas da manhã. Ela não vem também com uma urgência dramática. E sabe o que é mais interessante? Né? Quando você começa a respeitar a sua fome real, ela vai embora depois de saciada. Então, isso é um ponto aí para você prestar atenção, porque ela não grita, ela não insiste, ela não te faz comer a barra inteira de chocolate só porque você abriu, né? Só que aquele problema, né, o problema é que muita gente desaprendeu a ouvir esses sinais. E por que isso? Porque a gente já está num modo de resposta constante, a gente está vivendo assim, né? Todo mundo acorda com o despertador no susto, né? Aí geralmente a gente corre para dar conta, né, do nosso dia, come às vezes no meio do trânsito, em pé, no WhatsApp, né, na correria. E a comida, ela vira uma pausa, ela vira um agrado, um alívio. E quando a gente está nesse cenário, o corpo ele para de se comunicar de forma clara. Né? A fome real, ela começa a se misturar com gatilhos emocionais e as pessoas, elas vão entrando num padrão onde ela não sabe mais se ela está comendo por necessidade ou por ansiedade. Então, o convite é, né, antes de comer, sempre faça uma pausa. Respira, né, olha para dentro, né, e pergunta, sinceramente, meu corpo está pedindo essa comida? Ou é a minha mente que está pedindo conforto? Né? Essa pergunta pode ser simples, né? Mas ela muda tudo porque comer com a consciência é o primeiro passo para parar de brigar com o próprio corpo. E a tal da fome emocional? A fome emocional, ela é diferente de tudo que a gente já falou até agora, porque ela não nasce no estômago, ela nasce no cérebro, nas emoções, no estresse, nas frustrações, naquele peso acumulado, sabe? E funciona normalmente assim. Você passa por uma situação estressante, uma reunião difícil, uma briga com alguém querido, uma crise de ansiedade, e aí você sente que você precisa urgentemente de algo específico,
né? E geralmente não é uma coisa qualquer, é um doce, é um chocolate, é um sorvete, é uma pizza, um salgadinho que você adora desde criança. Não porque o seu corpo precisa de nutrientes, mas porque o seu cérebro, ele aprendeu que com esses alimentos, né, eles trazem um conforto instantâneo para você. E aí tem alguns sinais que são claros, assim, de fome emocional, que geralmente ela surge subitamente, parece que vem acompanhada por uma emoção forte, que aí pode ser ansiedade, tristeza, solidão, tédio. Geralmente exige alimentos específicos, geralmente doce ou altamente calóricos. Não respeita a saciedade, você quer comer mesmo depois de estar se sentindo satisfeita. Vem com, né, aquele sentimento de culpa, arrependimento depois que você comeu. Mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso, porque é exatamente por que o cérebro ele associa a emoção com a comida? Porque a comida é a forma mais simples e rápida de alterar a nossa química cerebral, né? Então, quando você come algo saboroso, especialmente açúcar, gordura, isso libera substâncias que geram prazer instantâneo no cérebro. A dopamina, você já deve ter ouvido falar, né? Então, isso não seria um problema se fosse algo esporádico, mas com o tempo isso vira um hábito. E é aí que vem o problema, que tudo muda, porque o seu cérebro ele aprende, né, um ciclo perigoso. Emoção difícil, desconforto emocional, comida saborosa, prazer imediato, alívio emocional. Né? Só que é momentâneo. Aí vem culpa, desconforto, mais comida. E esse ciclo ele vai se repetindo, se repetindo, se repetindo, até que comer por emoção se torna algo automático, inconsciente. Você não pensa mais, você só reage. E é aí que está o perigo disso tudo, né? Porque quanto mais você usa a comida para lidar com as emoções, menos você desenvolve outras ferramentas mais saudáveis, né? De enfrentamento. Você não aprende a lidar com as suas emoções. Você tá o tempo todo aprendendo a o quê? Abafar. E elas sempre vão voltando mais fortes, mais intensas, mais difíceis de resolver. Por isso que é fundamental entender que fome emocional não é só sobre comida. É sobre emoções não resolvidas. É sobre falta de autoconhecimento. É sobre não entender que as suas emoções elas precisam ser ouvidas, não silenciadas. Né? E o primeiro passo para lidar com a fome emocional não é dieta, não é você ter um controle rígido, é consciência, é aprender a ouvir o que você realmente sente, entender o que você está tentando resolver. Quando você abre o armário, a geladeira, né? Quando você não tá com fome, mas você está procurando alguma coisa que nem você sabe o que é. Como que a gente começa a resolver esses problemas, né? A maioria das pessoas elas erram, né? Quando elas tentam resolver esse problema. Primeiro grande erro geralmente é confundir ansiedade com fome. Muita gente, né, sente ansiedade e imediatamente pensa que precisa comer algo. Essa ansiedade, às vezes, ela não pode ser muito evidente, né? Ela, às vezes, aparece disfarçada assim, de tédio, irritação, inquietação. Vou dar um exemplo. Você tá trabalhando e sente que precisa comer alguma coisa. Mas não é porque você tá com fome, é porque você tá meio entediada ali, meio inquieta. Às vezes a gente tá assistindo TV, aí sente aquela necessidade, eu vou beliscar algo. Às vezes você assiste alguém comendo alguma coisa e você pensa, podia comer isso aqui agora. Ou pra, de repente, se acalmar, se distrair, né? E aí você vê que você tá comendo ali pelo hábito, né? Não é por fome. Né? E aí, por isso que, né, você geralmente diz pra você mesma que você, não, preciso ser mais forte, preciso ter disciplina, preciso me controlar, né? Mas quanto mais você acredita que só depende da sua força de vontade, mais você vai se frustrar, porque, né, a força de vontade, ela tem um limite, né? Quando esse limite chega, você sente, né, um pouco culpada, é fraca, incapaz. A força de vontade, ela não resolve o problema real, que é um problema emocional. É como se a gente estivesse tentando colocar um curativo numa ferida profunda, sabe? Sem cuidar dela de verdade. Funciona um pouco, mas não cura. E aí você vai para mais um erro, que é fazer a dieta restritiva, achando que isso vai resolver, né, o problema da fome emocional. As dietas restritivas só aumentam o problema, porque elas aumentam a sensação de privação, de punição, de restrição. E o cérebro, ele reage a isso, né, com uma ansiedade ainda maior. Não é que você não possa fazer uma dieta mais controlada, mas você precisa fazer isso com um acompanhamento certo, né? Não dá pra você sair de doida e, vou cortar tudo e vou parar de comer, vou parar de jantar, vou cortar o pão, né? Esse ciclo de restrição, ele aumenta a ansiedade, quebra a dieta, culpa, aí traz mais ansiedade. E aí é como se você estivesse presa numa roda, né? Sem fim, e fica cada vez mais difícil sair dela. Se você já tentou passar por um processo de emagrecimento, você provavelmente consegue reconhecer esses erros aqui, né?
Às vezes a gente precisa entender que não é falta de disciplina, é falta de ferramentas emocionais, né? Aceitar, né, que as dietas restritivas, elas não curam a fome emocional, elas podem, na verdade, agravar. E quando você reconhece esses erros, você começa a pensar em soluções mais profundas, mais conscientes, mais humanas. E é sobre essas soluções reais que a gente vai falar nos próximos blocos. Vamos começar a falar de soluções e o que você pode começar a observar a partir de agora. Tá? Quando você está nesse ciclo de fome emocional, a pior coisa que pode acontecer é você acreditar que só tem duas opções. Ou você se controla o tempo todo, ou você se entrega e depois você vive ali aquele sentimento de culpa. Tem um terceiro caminho, e é esse que a gente vai explorar agora, né? O primeiro passo, talvez o mais importante, é observar sem julgar. Você não vai começar resolvendo tudo de uma vez. E você precisa ter isso muito claro. Você vai começar reconhecendo os momentos em que sente fome e perguntando de onde ela está vindo. Anota isso aí, tá? Ou então vai pausando o vídeo. Porque isso pode parecer simples, mas é profundo. Essa fome começou no corpo ou na minha cabeça? Se começou no estômago, é provavelmente fisiológica. Então, se começou na cabeça, no peito, no impulso, né, naquela coisa de grande chance de ser emocional. E aí uma segunda pergunta que muda tudo. Se eu comer agora, esse problema vai desaparecer? Comida de verdade resolve a fome, mas não resolve vazio, não resolve tristeza, não resolve raiva, não resolve solidão. E uma prática simples que eu uso com muitas pacientes e que parece boba, mas transforma, é dar um nome para o que você está sentindo, né? Quando você sente aquela vontade absurda de abrir o armário, para por 30 segundos, respira e se pergunta: eu tô irritada? Tô frustrada? Tô me sentindo sozinha? Tô buscando aqui no armário uma distração? Só de dar um nome para a emoção, o cérebro já começa a sair, né, daquele piloto automático. E esse é o momento em que você retoma o controle, não do prato, mas de você mesmo. Você também pode usar uma ferramenta que é o diário alimentar emocional. Não precisa ser complexo, sabe? Pode ser no próprio bloco de notas do celular. Você pega o celular, anota ali a hora do dia, o que você sentiu, o que você queria comer, e aí o que você decidiu fazer, tá? Porque esse tipo de rastreamento não é sobre controlar, mas é para um autoconhecimento. Lembra lá no início do vídeo que eu falei sobre isso? E ninguém pode resolver o que você sente, só você mesma. Só você que está sentindo, né? E uma coisa importante que eu preciso dizer, né, com muito carinho, é que essas ferramentas, elas funcionam, mas nem sempre são o suficiente. Por quê? Porque fome emocional tem raízes profundas, né? Às vezes envolve crenças antigas, histórias que você viveu, forma de lidar com o mundo, né? Que você aprendeu lá atrás, quando a comida era um carinho, né? Ou quando comer escondido era sua única forma de conforto, né? Ou até mesmo, assim, quando você era elogiada só quando estava magra, e aí isso meio que virou uma identidade, isso acontece, né? Essas raízes, elas não se arrancam, né, com uma diquinha daqui de um vídeo no Instagram, né? Precisa de tempo, direção, acolhimento, né? E é isso que você precisa entender, que precisa de um espaço seguro para trabalhar com orientação, com médico, com método, quer dizer, com alguém que sabe onde pisar, né? Por isso que em algum momento ao longo desse vídeo você sentiu, nossa, isso é sobre mim, né? Talvez já esteja na hora de você sair desse modo sobrevivência e entrar num caminho de reconexão real com seu corpo, né? É importante que você tenha essa clareza de que às vezes você precisa de um acolhimento, um auxílio, né? De alguém que saiba tratar, né, o que você está sentindo de outra forma. Né? Por isso que hoje é muito importante a gente tentar fazer, às vezes, um tratamento multidisciplinar, né? Eu converso muito isso com meus pacientes, que às vezes elas chegam com um problema que não vai ser só ali na minha salinha que a gente vai conseguir resolver, né? Às vezes não vai ser só em uma consulta que a gente vai conseguir resolver. Às vezes exige um pouco mais, né, de um acompanhamento, e não só comigo. Às vezes você vai precisar fazer, né, um tratamento psicológico, né, um tratamento com outras especialidades pra gente ir, né, tirando, né, aos pouquinhos, né, esse peso das suas costas e te dando ferramentas para que você consiga
fazer isso por conta própria. Sabe qual é a verdade? A verdade é que muita gente acredita que precisa de mais foco, mais disciplina, mais disposição, mas o que tá faltando mesmo, de verdade, é clareza. Clareza sobre o que tá sentindo, clareza do que precisa, clareza para lidar com o desconforto, muitas vezes sem descontar em você mesmo. E isso não se constrói do dia pra noite. Bota isso na cabecinha de vocês. Não é isso que vai, não é esse vídeo aqui que vai mudar a sua vida. Mas às vezes esse vídeo aqui deu aquele clique, aquela direção, né? Então se isso fez, né, se esse vídeo fez com que você hoje esteja, né, tenha uma outra visão, né, do que está acontecendo hoje com você, entenda que sim, existem outras formas, outras ferramentas mais conscientes, mais suas, né, e que você pode continuar esse caminho comigo, tá? Ficando por aqui. Aqui no meu canal eu disponibilizo, né, conteúdos que vão além, né, de uma dieta, né? Eu trago um pouquinho do meu dia a dia, eu trago também, né, alguns conteúdos um pouco mais profundos relacionados à mentalidade, a forma como você se enxerga. E se pra você, né, esse vídeo fez sentido ou você conhece alguém que tá vivendo essa batalha silenciosa, compartilha esse vídeo, né? Divulga, espalha a palavra, né? Mas acima de tudo, eu quero te dizer que você merece muito mais do que comer pra esquecer o que você tá sentindo, tá? Então, se você gostou desse vídeo, aqui embaixo tem os meus contatos, tem as minhas redes sociais, né? Me segue por lá também, continua aqui acompanhando. E se você quiser, né, dar um passo mais à frente, mais a fundo, né, que eu pegue na sua mão e a gente vai caminhando junto, clica aqui embaixo que você vai saber como encontrar e como que a gente pode construir essa jornada. É isso, um beijo, espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo.